manhã nós temos a presença do meu querido irmão e amigo Romildo. Quem acompanha ele é sua esposa. Cadê a sua esposa? Lucilei, dá um tchau. Sejam bem-vindos, se sintam bem em nosso meio. Romildo, ele atualmente é membro da Igreja do Jardim Caiubi, Itaquaquecetuba, que era onde eu frequentava antes. Trabalhou vários anos, 8 anos, numa equipe de evangelismo da igreja. E atualmente ele está sendo só membro lá na nossa igreja, né? Nessa manhã ele queria compartilhar-vos a palavra de Deus nessa manhã. Que o Espírito do Senhor esteja com você. Bom dia, tudo bem? Uma igreja está linda, né? Olha, que bonito, viu? Que Deus continue abençoando esta igreja como um todo, tá bom? Das crianças aos adultos. Que bênção, né? Gostaria de convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Juízes, no capítulo 11. Juízes, capítulo 11. Em 2005 eu saí para o Paraná. Da última vez que eu estive aqui eu contei esse testemunho. Para trabalhar na missão, fazer parte da equipe de evangelismo. No Paraná, na época, era o pastor Aguinaldo, que hoje está aqui na associação, acho que ele é MIPES, é isso, né? Ele era evangelista lá. Lá trabalhamos por um tempo. Depois veio o pastor Raildes, que está em Manaus, hoje é evangelista em Manaus. Também trabalhamos com o pastor Oswaldo, que hoje ele é pastor no distrito do Vila Nova Cachoeirinha. Pastor Oswaldo de Lima Ferreira. Ele e a sua esposa Sueli. E assistindo a recapitulação da lição esta semana, eu achei muito bonito quando os pastores ali deram testemunho das pessoas que foram importantes na vida deles, né? Quando vieram para a igreja. Que bênção, né? Então, nesse período que eu trabalhei na missão, o pastor Oswaldo e a sua esposa Sueli, eles foram muito importantes na minha vida e na vida da minha esposa e do nosso filho também. Então, sou feliz por isso. E também estou feliz por estar com vocês aqui nesta manhã de sábado. Fui convidado pelo Gilmar, fui batizado na mesma igreja que o Gilmar também foi batizado, né? E o irmão dele, o Elton, também foi batizado. Mas tem uma história linda, veio desde criança e nunca mais saiu. E ali tem uma família que adotou eles espiritualmente, qual eles e também eu e minha esposa, nós também temos. Porque essa família fez parte também do começo da nossa vinda para a igreja. Amém? Juízes capítulo 11, eu gostaria de ler do versículo 1 ao 3. Diz assim: Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: Não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. 3. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saiu. Meus queridos, gostaria de, junto com vocês, esticar o braço direito. Todos estiquem aí o seu braço direito, onde estão. Isso, que bom. E pronunciem comigo a palavra Shibolete. Mais uma vez, Shibolete. Que bom, ficou legal, viu? Se diz que na vida duas opções: ser civil ou militar. Se for civil, não há nenhum problema, mas se for militar, há duas opções: ser convocado para a guerra ou não ser convocado. Se não for convocado, nenhum problema, mas se for convocado, há duas opções: ser ferido no campo de combate ou não ser ferido. Se não for ferido, nenhum problema, mas se for ferido, há duas opções: ser tratado lá ou no hospital. Se for tratado lá,
nenhum problema. Olha, crianças, mas se for tratado no hospital, há duas opções: se apaixonar pela enfermeira-chefe ou não se apaixonar. Se não se apaixonar, nenhum problema, mas se apaixonar, há duas opções: casar-se ou não casar. Se não casar, nenhum problema. Mas se casar, há duas opções: ter filhos ou não. Se não tiver filhos, nenhum problema. Mas se tiver filhos, há duas opções: ser do sexo masculino ou feminino. Se for do sexo feminino, nenhum problema. Ah, as meninas e as mulheres gostaram agora, né? Mas se for do sexo masculino, há duas opções: ser civil ou militar. Meus queridos, aqui Jair morreu. Jair foi um juiz do povo de Deus por 22 anos. O povo agora passa a ser oprimido. Por quê? Porque o povo deixa de obedecer, de buscar, de adorar o Deus verdadeiro. E passa agora até a adorar deuses pagãos. A tal ponto que foram oprimidos, que um grupo entre eles se arrepende, leva os demais também ao arrependimento. E começam a clamar para um libertador. Senhor, claro, para isso eles fizeram uma reforma. Derrubaram os altares de Baal, de outros deuses, dos deuses dos amonitas, dos moabitas, nações pagãs. Lembra que essas duas nações surgiram de quem e da onde? De Ló com as filhas. E esse povo começa a clamar. Já tinha se passado 18 anos. Então agora Deus se volta para esse povo, porque esse povo se voltou para Deus, abandonando o pecado, fazendo uma reforma. E Deus então provê agora um libertador. Quem é o libertador? Quem é o libertador? Um homem filho de uma. Primeira lição: Deus não faz acepção de pessoas. É ou não é? E olha, meus queridos, esse Deus é maravilhoso. Eu gostaria que alguém pudesse ler só até o primeiro ponto e vírgula aí do versículo 29. Poderia ser aqui o nosso irmão. Isso, irmão. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté. Tá ótimo. O Espírito do Senhor veio sobre quem? Jefté. Homem, filho de uma. Deus faz acepção de pessoas. E quando Deus dá uma missão para uma pessoa, ou para uma igreja, Deus na pessoa de quem está para nos capacitar para esta missão? Deus na pessoa de quem? Do Espírito Santo. Qual foi a missão que Deus deu para este homem? Para Jefté? Livrar o seu povo das mãos das nações inimigas. Meus queridos, o conflito aqui girava em torno de terras. Se vocês lerem todo o contexto, vocês vão entender. Interessante que quando Jefté é expulso de casa, ele vai para uma terra distante. Ali, a notícia corre porque este homem muito abençoado por Deus, próspero, porque uma pessoa abençoada por Deus, cheia do Espírito Santo, ela tem sucesso, tem êxito naquilo que faz, principalmente naquilo que faz na sua vida espiritual, na missão, na pregação do Evangelho. E Deus nos chamou aqui com um propósito muito especial. Qual? Salvar pessoas. Meus queridos, imagine só, o tempo passa e quem agora vai atrás de Jefté? Vamos continuar a leitura, versículo 4. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. 5. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. 6. Disseram a Jefté: vem ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. 7. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não os aborreceste a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti, vem, pois, conosco, combate contra os filhos de Amon, sê nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade.
Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então vos serei cabeça? 10. Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Quem são os anciãos agora, os líderes? Os irmãos que o expulsaram de casa. Interessante na história do pai de Jefté. Em algum momento esse homem cometeu o pecado, e o pecado do adultério. Fruto desse pecado nasceu Jefté. A Bíblia não entra em detalhes, espírito de profecia também não, mas este homem, cheio do poder de Deus, ele foi buscado pelos seus irmãos para ser chefe deles e para combater contra os amonitas. Meus queridos, imagine só, este homem sofreu na mão dos irmãos? Com certeza sofreu. Com certeza. O tempo passou, abençoado por Deus, ungido com a ação do Espírito Santo por Deus, na vida dele. Ele ainda carregava o espírito de mágoa, de ódio, de rancor, de vingança. O que vocês acham? Vamos ler na Bíblia? Olha a continuação do versículo 29 que o nosso irmão leu. Diz assim, ó: atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa. Continuação do versículo 29 do capítulo 11. Fez Jefté, versículo 30, fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei como holocausto. A palavra holocausto significa sacrifício. Agora imagine, meus queridos, irmãos, um homem líder com o Espírito Santo de Deus, vitorioso, ele faz um voto, e esse voto é no intuito de se vingar de quem? De pelo menos um dos seus irmãos. E quando ele ganhava a guerra, as batalhas, quem saiu ao seu encontro? Quem saiu ao seu encontro? Seus irmãos. Então, quando ele fez o voto, ele fez no intuito de se vingar de quem? De pelo menos um dos seus irmãos. Pare e pensa comigo. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz o seguinte: quando Deus começa uma obra na vida de uma pessoa, Deus quer concluir essa obra até o dia da volta de Jesus. Então, olha, Deus na pessoa do Espírito Santo começou uma obra na minha vida, na sua vida. Amém? Ele quer concluir essa obra até o dia da volta de Cristo? Sim, com certeza. Mas muitas vezes, através de nossas atitudes, nossos atos, coração duro, atrapalhamos o agir de Deus em nossa vida. Muitas vezes eu me pego, eu mesmo, dirigindo a minha vida, e não permito que Deus dirija a minha vida, fazendo as minhas vontades, e acabo encontrando, não fazendo as vontades de quem? De Deus. Por quê? Porque nós somos seres humanos, meus queridos. Nós somos pecadores. A Bíblia diz em Salmos 51:5 que nós temos uma natureza, e essa natureza já nascemos com ela. É uma natureza pecaminosa, é uma natureza má, é uma natureza ruim. Já nascemos com essa natureza. Em algum momento na história de nossa vida, Deus implanta uma natureza boa em nós. É a chamada natureza espiritual. É a ação do Espírito Santo. E agora começa um conflito. Natureza boa contra a natureza. E meus queridos, e vence aquela a qual nós alimentamos mais. Meus queridos, imaginem agora este homem sofrendo as consequências do voto que fez. Ele precisava fazer um voto para ganhar. Um homem que já era vencedor, já era um homem guerreiro, abençoado por Deus, cheio do Espírito Santo. Precisava fazer um voto? Precisava?
Precisava, meus queridos irmãos. Olha o que continua dizendo, versículo 32. Assim Jefté foi de encontro aos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Este os derrotou desde Aroer até as proximidades de Minique, 20 cidades ao todo, e até Abel-Queramim, e foi muito grande a derrota. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos. Foi vencedor, sim ou não? Com certeza. Precisava ter feito o voto? O voto ele fez com o intuito de se vingar. Meus queridos, pode alguém estar na igreja, ser líder, ter a ação do Espírito Santo na vida dele ou dela, ainda carregar o espírito de mágoa, de ódio, de vingança? Pode acontecer isso? Pode? Pode? Porque nós temos a natureza. Olha, meus queridos, todos nós aqui temos a natureza pecaminosa. Na primeira carta de João, no capítulo 1, no versículo 8, e também o versículo 10, diz que aquele que diz que não tem pecado, ele é o quê? Mentiroso. Claro, há uma diferença entre o cristão que tem a ação do Espírito Santo com a pessoa que ainda não aceitou o propósito de Deus na vida dele ou dela. Porque nós não podemos e não devemos viver em pecado. Mas essa natureza nos faz pecar até em? Por isso que a necessidade do pedir perdão, buscar em Deus, até forças para nos arrepender. Muitas vezes eu me encontro orando, dizendo o seguinte: Senhor, me ajude a arrepender disto. Porque por nós mesmos, então a ação de Deus. E aquilo que Deus começa na vida de uma pessoa, Deus quer o quê? Conclua. Deus quer concluir. Porque o maior desejo de Deus, meus queridos, é salvar, não é condenar. Se todos são pecadores, todos têm a natureza pecaminosa, todos. A Bíblia diz todos. Meus queridos, qual é a consequência do pecado? A morte. Todos já estavam condenados. Até o julgamento que acontece no céu é para nos livrar da condenação. Claro. Mas se me ama, então a vida em harmonia com a vontade do Mestre é uma demonstração do meu amor por Ele, é do seu amor por Ele. Já fomos salvos. Uma vida em harmonia com a vontade do Mestre é uma demonstração de amor. Ama você, Jesus? Está disposta a cumprir a ordem do Mestre? E quando eu estou aqui falando a vocês de missão, qual foi a grande missão que nosso Senhor nos deixou? Em Mateus 28, 18, 19, 20. Qual foi a grande missão? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Isso nós podemos fazer diariamente. Diariamente. No trabalho, na escola, na vizinhança. Evangelismo relacional, através do relacionamento. Do relacionamento. A cada pessoa que Jesus olhava para aquela pessoa já no intuito e no desejo de salvá-la, de conduzi-la à eternidade. Meus queridos, continuando a história que aqui estamos estudando, este homem sofre a consequência ou as consequências do voto que fez. Vamos ver. Olha o que diz o versículo 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu-lhe quem ao encontro, meus queridos? Quem saiu ao encontro? Este homem era casado, tinha uma única filha, uma linda filha. Precisava ele ter feito o voto para ser vitorioso? Não. O fez no intuito de vingar-se pelo menos de um dos seus irmãos. E agora? A sua maior vitória se tornou na maior o quê? Derrota. Por quê? Meus queridos, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureça ou não endureçais o vosso coração. Jeremias 17,9 diz assim, ó: enganoso é o coração do ser humano.
fala homem no sentido genérico, né? Ser humano, homem e mulher. E desesperadamente o quê? O quê? Corrupto. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Só? Nosso coração, ele é enganoso. Quando fala coração, está falando do quê? Da nossa mente. Então, meus queridos, nossa mente, nosso ser, nosso intelecto, há um conflito no universo. E esse conflito é para ver quem irá tomar posse do quê? Da nossa mente. Qual natureza nós estamos alimentando mais? Não precisa responder. Qual natureza? Meus queridos, este homem teve que fazer cumprir o voto na sua filha. Diz a Bíblia, a narrativa, que ela foi, chorou a sua virgindade com algumas amigas, e quando veio, ele fez cumprir o voto nela. Alguns dizem que ela não pôde nunca mais se casar. O sonho de uma mulher naquela época era ser mãe de quem? Do Messias, o prometido. Meus queridos, alguns dizem que ela teve que ser morta. Eu não vou afirmar aqui o que ocorreu com ela no final, porque eu não encontrei uma fonte para poder afirmar. Mas ela teve que sofrer algo. Não casar, a Bíblia descreve. Agora, mais coisas não vou afirmar. Isso já foi um sacrifício? Sim ou não? Sim. Meus queridos, sim. Agora imagine só no capítulo 12, continuando a história, Jefté, ele vai para sua casa, e ele agora começa a sofrer, porque ele fez um voto, e a filha sofre a consequência do voto que ele o fez. Imagine este homem agora, como diz no capítulo 12, versículo 1, então foram convocados os filhos de Efraim, e passaram para Zafon, e disseram a Jefté, por que foste combater contra os filhos de Amon, e não nos chamaste para ir contigo? Olha o que continua. Queimaremos a tua casa, estando tu dentro dela. E Jefté lhe disse, eu e meu povo tivemos grande contenda contra os filhos de Amon. Chamei-vos, e não me livraste das suas mãos. Essa tribo de Efraim, pode-se dizer que eles eram irmãos espirituais. Irmãos espirituais. Meus queridos, agora imagina um conflito entre irmãos espirituais. Isso não pode acontecer. Se isso acontece, deixa Deus triste. E acontece aqui. E os efraimitas, mais uma vez, agem com orgulho. Lembra um pouquinho atrás, no livro de Juízes mesmo, quando Gideão vai para guerrear contra as nações pagãs do Oriente? E ali, interessante que Deus dá a missão para Gideão. E olha, meus queridos, aqui está algo interessante, missão. O que você entende como missão? Eu vou escolher aqui alguém para falar o que você entende como missão. Meu querido irmão, gostaria da sua participação. O que o irmão entende como missão? Seria um dever? Um dever. E que dever, né? Missão é aquilo que, vamos colocar aqui, Deus estabeleceu para mim e para você, o qual, se possível, eu tenho que dar o quê? A minha própria vida. Todos nós temos objetivos em nossas vidas. E se eu alcançá-los, amém. Se não, continua a mesma coisa. Mas missão, a que Deus deu para mim, deu para você, nós temos que cumprir. Se não cumprirmos, um dia Deus vai cobrar de nós. Isso é bem claro na Bíblia. Quando nós lemos lá no livro de Ezequiel, capítulo 3, do 18 até o 21, ali há quando fala dos atalaias, missão. E pregar o evangelho é uma missão, meus queridos. E quando os discípulos entenderam a missão deles, meus queridos, deram uma vida pela missão. Gideão recebeu uma missão de Deus. Agora imagine só, a missão que Gideão recebeu de Deus.
Gideão sai com 30 mil homens, meus queridos, para guerrear contra 130 mil, ou 35, 135 mil. Você lendo lá, se eu não me engano, em Juízes capítulo 7, você vai ver. 135 mil, ele sai com 30 mil. E vai Gideão, com a bênção do Senhor, homem de fé. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Gideão está indo, está caminhando. Agora imagine Deus fala, opa, para um pouquinho aí, Gideão. Você vai parar, que tem muita gente aí que está indo na marra. Está com medo. Tem muita gente aí que se der a oportunidade de voltar, volta correndo. Então você vai parar e dar oportunidade para aqueles que querem voltar, volte. Ah, meus queridos. Quantos voltaram? 30 mil. Para guerrear contra 135 mil. Voltaram. Sabe quanto? Era 132 mil. Gideão saiu com 32 mil. Para guerrear contra 135 mil. Voltaram 22 mil. Ficou quantos? 10 mil. Para guerrear contra quantos? 135. Ah, meus queridos. E Gideão está indo agora com 10 mil. E eles param para tomar água num riacho. E Deus agora fala para Gideão: Gideão, você ainda não vai com tudo isso. Porque vocês vão ser vitoriosos e eu não quero ver ninguém se vangloriando aí. Gideão, vai ter 2 grupos. Um grupo vai deitar na água assim, preguiçoso, encostando o rostinho na água e tomando água ali com a preguiça, quase dormindo. E vai ter outro grupo, Gideão, que vai meio que se ajoelhar e trazer água até a boca com pressa de ir para a missão. É esse que você vai levar contigo? Oh, meus queridos. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Quantos deitaram, encostaram o rostinho na água e beberam com aquela tranquilidade, sabe? Sem senso de missão. Até toparam seguir com Gideão, mas sem senso de missão. Quantos? 9.700. Gideão teve que dispensar quantos? 9.700. Quantos se ajoelharam, trouxeram a água até a boca, tomaram com senso de missão, com pressa, querendo ganhar a guerra, em nome do Senhor, com senso de missão? 300. Imagine só, meus queridos, 300 para guerrear contra 135 mil. Se você for dividir isso daí, meus queridos, sabe o que dá? Um soldado. Para cada 450. Teria você coragem de guerrear contra 450? Se Deus é por nós, se Deus é contigo, se Deus é por nós, Gideão foi. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus é muito estrategista, 3 grupos de 100. Tocha, vaso, trombeta. Tocha, Mateus 5,14. Vós sois a luz. O que é que diz no Jeremias quando nós cantamos aquele hino Vaso Novo? Deus quer fazer de nós o que o oleiro faz. Deus queria fazer isso com Gideão e com os 300. Porque se você pegar Juízes 7,17, Gideão olha para os 300 e diz assim, tudo que eu fizer, vocês também vão fazer. Exemplo de liderança, meus queridos. Também no livro de Coríntios, capítulo 11, verso 1, não sei se é o primeiro ou o segundo, pesquisa em casa. Paulo olha para os demais e diz assim, olha, seja meus, como eu também sou de quem? Que responsabilidade você olhar para alguém hoje e falar assim, olha, num processo de discipulado e falar assim, olha, você vai me imitar, viu? E aí? É a responsabilidade ou não? Imita. Meus queridos, se Deus é contigo, quem será contra você? Se Deus é comigo, quem será contra mim? Meus queridos, foram vencedores. Diz que só sobrou 15 mil vivos. 120 mil morreram. Morreram pela mão deles? Não. Quem foi que ganhou a guerra, a batalha? O Senhor. Deus quer me usar, Deus quer te usar para testemunhar milagres. Mas para isso, precisamos estar em harmonia com a vontade do Mestre. Em harmonia com a vontade do Mestre. Vamos continuar e encerrar na história aqui. Interessante finalzinho dessa história, porque Efraim
eles também foram lá falar para Gideão: poxa vida, não nos chamou, não nos convidou. Mais uma vez agora estão aqui falando para Jefté: não nos chamou, não nos convidou. E olha o que continua dizendo a história, meus queridos. Vendo eu que não me livreis, arrisquei a minha vida e passei contra os filhos de Amon. Isso está no versículo 3 do capítulo 12. E o Senhor entregou a mim em minhas mãos. Por que, pois, subiste hoje contra mim para combaterdes contra mim? 4. Ajuntou Jefté todos os homens de Gileade e pelejou contra Efraim. E os homens de Gileade, de Efraim, porque este dissera: fugitivos sois de Efraim, vós gileaditas, que morais no meio de Efraim e de Manassés. Vou encerrar lendo os 3 últimos versículos aqui, termina a mensagem de hoje. Meus queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando um cabeça do exército de Efraim vai lá e começa a discutir com o Jefté, ele promove uma guerra. Eu gosto muito de ler a Bíblia e me colocar na história, para tentar entender mais. Então eu vou agora criar uma história, que essa história a Bíblia não acrescenta, o Espírito de profecia não acrescenta, e não achei livro nenhum que acrescenta. Mas eu vou me colocar dentro da história, porque a Bíblia me dá a entender isso. Eles promovem uma guerra. 2 nações, irmãos espirituais. Agora imagine só, estrategista, cheio do poder de Deus, do Espírito Santo. O que esse homem faz, meus queridos? Jefté pega todo o povo, todo o seu exército, e ele segue em sentido Efraim. Passa a parte mais rasa do Jordão, quem sabe esconde atrás das montanhas, e quando Efraim vem, o exército de Efraim vem para guerrear contra Jefté e seu exército, encontra a cidade fantasma. Não acha? Não acha? Ninguém. Ninguém. Meus queridos, não acha ninguém. E quem sabe a ordem é: não vamos voltar enquanto não acabarmos com Jefté e seu exército. Imagino eu que passa ali 1 dia, 2, até mais. Fome, a falta do banho, a falta do descanso, o cansaço. Quando eles resolvem ceder ao orgulho e voltar, quem eles veem lá na parte mais rasa do Jordão? Jefté e todo o seu exército. Estrategista. Meus queridos, eles agora vão passar por lá, cansados, com fome, sem banho há dias. Para e pensa: do jeito que estamos, não vamos vencer. Por quê e para que agir com orgulho? Conflito entre irmãos. Para quê? Então agora só tem 2 opções: ser civil ou militar. Se fosse como soldados, porque o militar ele usa farda, o civil ele vai vamos disfarçar e vamos disfarçados aos pouquinhos, eles nem vão perceber. E aí continua os versículos finais. Olha, meus queridos, o que diz nos versículos finais. Olha aqui. Porém, os gileaditas tomaram os vales do Jordão, que conduzem a Efraim. De sorte que, quando qualquer fugitivo de Efraim dizia: quero passar, então os homens de Gileade lhe perguntavam: és tu efraimita? Se respondia: não. Foram como civis, disfarçados. Precisava ter agido com orgulho lá com Gideão, agora com Jefté? Não. Mas o tribo que gostava de caçar encrenca. Orgulho. Continua dizendo: então lhe tornavam, dize pois, Shibolete. A palavra Shi, em português, pronunciada por nós, eles não conseguiam pronunciar essa palavrinha no hebraico lá, que eu não sei como que é. Mas é mais ou menos assim, passa o ferrinho e ceifa o arroz, o significado dessa palavra.
Eles não conseguiam pronunciar corretamente. Então Jefté, sabendo disso, vendo os civis disfarçados vindo, perguntava: és tu efraimita? Eles diziam: não, não. Aí ele reuniu alguns líderes dele e falava assim: olha, nós vamos fazer o seguinte, os efraimitas não conseguem pronunciar a palavra Shi. Não, não, você não é. Então fala Shibolete. E olha o que continua dizendo o versículo. Shibolete. Olha o restante. Quando dizia, ou, não podendo exprimir bem, só bolete, né? Shibolete, Sibolete, o bolete, não conseguia. Então você é. E nisso, ó. Morreram quantos, meus queridos? 42 mil. 42 mil. Um homem recebe uma missão de Deus. Cumpriu a missão? Cumpriu. Meus queridos, Gideão também recebeu a missão de Deus. Cumpriu a missão? Os discípulos receberam a missão de Deus. Cumpriram a missão? Deixa eu falar uma coisa para você. Independente se eu vou estar no céu ou não, Deus concedeu a mim o Espírito Santo para cumprir a missão. Deus sabia que Judas não ia receber a eternidade, que ia traí-lo? Sabia? Estava profetizado nos Salmos. Ele recebeu o poder do Espírito Santo? Escolhas. A igreja tem à sua disposição o auxílio do céu para cumprir a missão. Do céu. Eu encerro com essa historinha agora, meus queridos. Depois nós vamos cantar o hino 502. Eu gostaria até de pedir para o sonoplasta que nós vamos cantar esse hino, tudo bem? Mas sem, pode ser? Nós vamos cantar a capela e eu encerro com a oração, tudo bom? Meus queridos, um diácono, no livro de Atos, diácono, ele recebe de um anjo um endereço. Ele pega esse endereço e vai até o endereço para fazer um trabalho missionário. Crianças, fazer um trabalho missionário. E quando ele chega no endereço, agora quem fala com o diácono? O Espírito Santo. E o que o Espírito Santo diz? Está vendo aquela carruagem ali? Ali está indo um eunuco etíope, alto oficial da rainha, Candace, rainha dos etíopes. E você vai evangelizar. Foi rápido. E o diácono foi lá, evangelizou. Meus queridos, por que eu contei essa historinha? Quem estava envolvido na salvação do diácono, do etíope? O céu. Anjo ou anjos, o Espírito Santo e pessoa ou pessoas. Lembre-se de uma coisa, esse era um judeu praticante. Ele vem em Jerusalém adorar. Então, meus queridos, quando nós nos colocamos na mão de Deus para cumprir a missão que Ele estabeleceu para mim e para você, nós temos o céu ao nosso auxílio. Anjos, o Espírito Santo, pessoas para nos auxiliar. Nós vamos cantar um hino aqui, todos juntos, a capela, que é o 502. Mas a minha pergunta é, quantos querem ser aqui nas mãos de Deus como um vaso, para serem usados a cumprir a missão que Deus estabeleceu para você, para mim, para esta igreja, nesse tempo que chamamos o tempo do fim? Levante sua mão. Amém. Amém. Vamos nos colocar em pé? Quando o pregador, o pastor, alguém vem e faz um apelo, sabe por que a pessoa faz o apelo? Anjos não relata pensamentos, anjos relata atitudes. Mateus 18:10. O seu anjo, quando você levanta a mão, quando você vem à frente, quando você demonstra através de uma atitude, o seu anjo e o céu se colocam à disposição para te ajudar, para me ajudar a cumprir esse propósito que você determinou para a sua vida. Amém? Vamos cantar o hino 502 e logo mais eu encerro com a oração.
Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Faz teu querer, Senhor amado. És o oleiro e eu esse vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Senhor Deus e Pai, neste ano que iniciou, já estamos, bem dizer, no segundo mês do mesmo. Queremos pedir ao Senhor, primeiramente, ó Pai, se algum pecado que já esquecemos, ou se algum pecado que ainda não abandonamos, que o Senhor, na pessoa do Espírito Santo, possa nos ajudar a lembrar e confessar, e se não abandonamos, a abandoná-lo. Senhor Deus e Pai, a ajudar-nos a reconhecer diariamente que devemos agradecer ao Senhor, louvar o seu nome e buscar no Senhor forças para vencer todos os dias enquanto nessa terra vivermos. Senhor Deus e Pai, nos ajudar, por favor, Senhor, porque reconhecemos que somos incapazes a cumprir a missão que o Senhor estabeleceu para cada um de nós nesta terra. E sabemos, ó Pai, que a principal delas é evangelizar, é falar do Senhor, falar do seu retorno, falar que existe um julgamento no céu, é levar outras pessoas ao conhecimento e à salvação. Então, Senhor Deus e Pai, nos ajude, por favor. E cada um de nós, Senhor, que aqui chegamos nesta manhã de sábado, temos um desejo especial dentro de nós, dentro do nosso íntimo, uma necessidade. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Por favor, Senhor, que o Senhor possa supri-la. Por favor, usa de misericórdia mais uma vez. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.